Eu sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Estamos lendo As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, tido por Ernest Hemingway como o pai da literatura norte-americana. Essa obra aqui também, na sua atualização teórica, tida como uma denúncia do racismo nos Estados Unidos. Estamos lendo, entre outras obras, nas playlists de literatura, dramaturgia e teatralidades, para quem curte um pouco de teoria, história, estética, social do teatro. Então, se você está chegando agora, dá uma olhadinha aqui no card que vai te direcionar para o link aqui logo abaixo da descrição do vídeo, o link do vídeo de introdução e depois na sequência a leitura de todos os capítulos chegando até aqui para não perder nada. Curtam esse vídeo, ativem o sininho, sejam inscritos no canal, curtam o canal, curtam o vídeo para que essa intenção aqui, essa interação possa ser mais efetiva. Deixe aqui seus comentários, alguma crítica, algum elogio, Pix se quiserem também, agradeço. E vamos então à leitura, capítulo 20. Então, preparados? Peguem seu chá, café, água, estiquem as pernas ou simplesmente fechem os olhos e aproveitem a leitura. Cenas do capítulo anterior. É muito provável que vamos ter que ficar juntos por um tempo danado de longo nesta balsa aqui, Bilgewater. Então, de que adianta ficar moado? Só vai tornar as coisas mais desagradáveis. Não é culpa minha que não nasci um duque. Não é culpa sua que você não nasceu um rei. Então, de que adianta se preocupar? Tira o maior proveito das coisas que aparecem na sua frente, digo eu. Este é o meu lema. O duque fez o que ele pedia. Jim e eu, a gente ficou bem alegre de ver a cena. Acabou com todo o constrangimento. Não levei muito tempo para decidir que esses mentirosos não eram nem reis, nem duques, só farsantes e impostores de quinta categoria, mas não disse nada, nem deixei claro o que eu achava. Se não aprendi mais nada com o papai, uma coisa fiquei sabendo, que a melhor maneira de lidar com esse tipo de gente é deixar eles fazerem o que bem quiserem. Fiquem agora com o capítulo 20. Eles nos fizeram muitas perguntas. Queriam saber por que a gente cobria a balsa daquela maneira e por que ela ficava parada durante o dia, em vez de navegar. Jim era um negro fugido? Eu falei, santo Deus, um negro fugido ia seguir para o sul? Não, concordaram que não ia. Tinha que explicar as coisas de algum jeito. Então falei, a minha família estava vivendo em Pike County, no Missouri, onde nasci. E todos morreram. Menos eu, papai e meu irmão Ike. Papai, ele disse que ia abandonar a casa, partir para o sul e morar com um tio Ben, que tem um pequeno lugar insignificante na margem do rio, 70 quilômetros abaixo de Orleans. Papai era bem pobre e tinha umas dívidas. Por isso, quando ele pagou tudo, não sobrou nada mais que $16. E o nosso negro, Jim, não era o suficiente para nos levar por 2.250 quilômetros, nem com passagem de convés, nem de outra maneira. Bem, quando o rio encheu, papai teve sorte certo dia e pegou essa balsa. Então resolvemos ir até Orleans de balsa. A sorte de papai não durou. Um barco a vapor passou por cima do canto da frente da balsa uma noite e todo mundo se atirou no rio e mergulhou embaixo da roda. Jim e eu, a gente voltou à tona sem problemas, mas o papai estava bêbado e Ike tinha apenas 4 anos. Eles nunca mais apareceram. Bem, nos dias seguintes a gente teve muitos problemas, porque viam muitas pessoas em botes e tentavam tirar Jim de mim, dizendo que achavam que ele era um negro fugido. Agora a gente não negava mais durante o dia. Agora a gente não navega mais durante o dia, porque de noite eles não nos incomodam. O Duque diz, deixe-me em paz para decifrar um modo de podermos navegar durante o dia, se quisermos. Vou examinar toda a situação. Vou inventar um plano que vai resolver tudo. Vamos deixar como está por hoje, porque, é claro, não queremos passar por aquela cidade mais além durante o dia. Pode não fazer bem à saúde. Perto da noite começou a escurecer e parecia que ia chover. O relâmpago jorrava por tudo, bem baixo no céu, e as folhas estavam começando a estremecer. Ia ser bem feio o temporal, era fácil prever. Então o duque e o rei foram examinar a nossa barraca para ver como eram as camas.
A minha cama era um colchão de palha, melhor que a de Jim, que era um colchão de cascas de milho. Sempre tinha sabugos num colchão de cascas de milho e eles fincavam o corpo e doía. E, quando a gente rolava em cima, as cascas secas faziam barulho como num monte de folhas mortas. Faziam uma farfalhada tão forte que a gente acordava. Bem, o Duque falou que ia ficar com a minha cama, mas o rei disse que não. Imaginei que a diferença de título fosse sugerir a vossa mercê que uma cama de cascas de milho não ia ser exatamente adequada para que eu nela dormisse. É vossa mercê quem vai ficar com a cama de cascas de milho. Jim e eu, a gente ficou ansiosos de novo, mas por um minuto com medo de que ter alguma briga entre os dois. Por isso ficamos bem alegres quando o Duque disse: é meu destino ser sempre esmagado no lamaçal pelo tacão de ferro da opressão. A desgraça quebrou meu espírito outrora altivo. Eu me rendo, me submeto, é minha sorte. Estou sozinho no mundo, que eu sofra, posso aguentar. A gente foi embora logo quando estava bem escuro. O rei nos disse para ficar bem longe, no meio do rio, sem mostrar nenhuma luz até a gente passar muito além da cidade. Dali a pouco a gente viu um pequeno aglomerado de luzes. Era a cidade, sabe? E a gente passou deslizando uns 800 metros ao largo. Tudo bem. Quando a gente já estava 1 quilômetro e pouco mais abaixo, levantamos a nossa lanterna sinaleira e por volta das 10 horas começou a chover, a ventar, a trovejar e a relampejar como nunca. Aí o rei disse para a gente ficar de vigia até o tempo melhorar. E ele e o Duque se arrastaram para a barraca e se acomodaram para a noite. Era a minha vigia ali embaixo, até a meia-noite. Mas eu não ia entrar na barraca mesmo, nem que tivesse uma cama, porque ninguém vê uma tempestade dessas todo santo dia, nem de longe. Meu Deus, como o vento uivava! E a cada 1 ou 2 segundos aparecia um clarão que iluminava os picos brancos por uns 800 metros em volta e dava para ver as ilhas meio empoeiradas através da chuva e as árvores se sacudindo no vento. Aí vinha um pac, bum bum, pabrum, babum, bum 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 bum, e o trovão ribombava e roncava até sumir, e depois trac, e vinha outro clarão e outro golpe estrondoso. As ondas quase me empurravam para fora da balsa, às vezes, mas eu não estava com nenhuma roupa e não me importava. A gente não teve problemas com troncos submersos. Os raios eram tão brilhantes e a agitação por toda parte era tão constante que a gente podia ver os troncos bem antes e jogar a balsa para um lado ou para o outro sem bater neles. Eu tinha a vigia do meio, sabe? Mas já estava com muito sono naquela hora. Por isso Jim disse que ia ficar a primeira metade no meu lugar. Ele era sempre muito bom desse jeito, se era. Eu me arrastei para a barraca, mas o rei e o duque estavam com as pernas tão espalhadas que não tinha lugar para mim. Então me deitei lá fora. Não me importava com a chuva, porque estava quente e as ondas não eram tão altas agora. Por volta das 2 horas, elas ficaram grandes de novo e Jim ia me chamar, mas ele mudou de ideia porque achou que elas ainda não estavam altas demais para me causar algum dano. Os caras conseguiam dormir numa balsa com ondas chovendo. Desculpe o à parte. Por volta das 2 horas, elas ficaram grandes de novo e Jim ia me chamar, mas ele mudou de ideia porque achou que elas ainda não estavam altas demais para me causar algum dano. Só que ele estava errado, porque logo veio de repente uma onda enorme e me jogou para fora da balsa. Jim quase morreu de tanto rir. Ele era o cara de riso mais fácil que já existiu. Peguei a vigia. Então Jim, ele se deitou e começou a roncar. E dali a pouco a tempestade terminou de uma vez por todas. E quando apareceu a primeira luz de cabana, eu acordei Jim e a gente empurrou a balsa para um lugar escondido para passar o dia. O rei apareceu com um velho baralho sovado depois do café da manhã e ele e o duque jogaram cartas por um tempo, 5 centavos cada partida.
Depois se cansaram e falaram que iam planejar uma campanha, como diziam. O Duque enfiou a mão na sua mala e pegou uma porção de pequenos cartazes impressos e leu um a um em voz alta. Um dizia: o célebre Sr. Armand de Montalban de Paris ia dar uma palestra sobre a ciência da frenologia em tal e tal lugar no dia em branco, 10 centavos o ingresso. E ia fornecer mapas do caráter a 25 centavos cada. O Duque disse que era ele. Num outro cartaz, ele era o trágico shakespeariano, está escrito Shakespeare, sem os Z's. No outro cartaz, o Duque disse que ele era o trágico shakespeariano de renome mundial, Garrick, o jovem, de Drury Lane, Londres. Em outros cartazes, ele tinha uma porção de outros nomes e tinha feito outras coisas maravilhosas, como encontrar água e ouro com uma varinha adivinhadora, dissipar feitiços de bruxas e assim por diante. Daí a pouco ele diz: mas a musa histriônica é a preferida. Já pisou nos palcos, realeza? Não, diz o rei. Pisará, então, em menos de 3 dias, ó grandeza caída, diz o duque. Na primeira boa cidade que encontrarmos, vamos alugar um salão e fazer a luta de espada de Ricardo III e a cena da sacada de Romeu e Julieta. Que lhe parece? Oh, estou sempre disposto, até a medula, a qualquer coisa que dá dinheiro, Bilgewater. Mas o caso é que não sei nada sobre atuar no palco e nunca vi grande coisa disso. Era pequeno demais quando papai tinha o costume de ver peças no palácio. Acha que pode me ensinar alguma coisa? Fácil! Tudo bem, tô doido por alguma coisa nova, para falar a verdade. Vamos começar imediatamente. Então o duque contou para ele tudo sobre quem era Romeu e quem era Julieta, e disse que estava acostumado a ser Romeu, por isso o rei podia ser Julieta. Mas se a Julieta é uma garota bem jovem, duque, a minha careca e as minhas suíças grisalhas vão parecer talvez muito incomuns nela. Não se preocupe. Esses jecas nunca pensarão nisso. Além disso, sabe, você estará vestido a caráter, e isso faz toda a diferença do mundo. A Julieta está numa sacada, admirando o luar antes de ir para a cama. E ela está de camisola e touca de dormir preguiada. Aqui estão os figurinos para os papéis. Ele tirou da mala 2 ou 3 trajes de morim, que ele dizia serem a armadura medieval para Ricardo III. E o outro cara, e uma longa camisola. Ele tirou da mala 2 ou 3 trajes de morim, que ele dizia serem a armadura medieval para Ricardo III, e o outro cara, e uma longa camisola de algodão branco com uma touca de dormir preguiada para combinar. O rei estava satisfeito. Então o duque tirou o seu livro e leu as falas dos papéis da maneira mais esplêndida e grandiloquente, saltitando e atuando ao mesmo tempo, para mostrar como tinha que ser feito. Depois deu o livro para o rei e disse para ele decorar a fala dele. Tinha uma pequena cidade de pouca importância, uns 5 quilômetros depois da curva, e depois do almoço o duque disse que tinha bolado como navegar durante o dia sem ser perigoso para o Jem. Por isso, declarou que ia descer até a cidade e arrumar esse plano. O rei declarou que ia junto para ver se não podia conseguir alguma coisa. A gente estava sem café, então Jim disse que era melhor eu ir com eles na canoa para pegar um pouco. Quando a gente chegou lá, não tinha movimento nenhum. Ruas vazias e perfeitamente mortas e paradas, como num domingo. A gente encontrou um negro doente tomando sol num quintal, e ele disse que todo mundo que não era jovem demais, nem estava doente demais, tinha ido para a reunião campal, a uns 3 quilômetros mata adentro. O rei pegou as indicações de como chegar no lugar e disse que ia explorar aquela reunião campal, mesmo sem saber se valia a pena e que eu podia ir também. O duque disse que ia procurar uma tipografia. A gente encontrou uma,
um pequeno negócio em cima de uma carpintaria. Os carpinteiros e tipógrafos tinham todos ido para a reunião e as portas não estavam trancadas. Era um lugar sujo, atulhado e tinha marcas de tinta e panfletos com retratos de cavalos e negros fugidos em todas as paredes. O duque tirou o casaco e disse que estava tudo bem agora. Então eu e o rei partimos para a reunião campal. Meia hora foi o que a gente demorou para chegar lá, pingando bastante, pois estava um dia terrível de tão quente. Tinha até 1000 pessoas ali, de uns 30 quilômetros nos arredores. A mata estava cheia de parelhas e carroções, enganchados em qualquer lugar, os cavalos comendo nas gamelas das carroças e batendo as patas para espantar as moscas. Tinha barracas feitas de estacas e cobertas com ramos, onde vendiam limonada e biscoito de gengibre e pilhas de melancias, milho verde e coisas assim. Os sermões estavam sendo pregados embaixo do mesmo tipo de barracas, só que elas eram maiores e abrigavam multidões. Os bancos eram feitos de pranchas da parte externa de toras, com buracos furados no lado redondo para ter onde enfiar as varas que serviam como pés. Não tinha encosto. Os pregadores ficavam em plataformas altas numa ponta da barraca. As mulheres estavam com touca de sol e algumas tinham vestidos rústicos de linho misturado com lã, outras tecidos riscadinhos e umas poucas estavam de chita. Alguns dos jovens estavam descalços e algumas das crianças estavam sem roupa, só com uma camisa de estopa de linho. Algumas das velhas estavam fazendo tricô e alguns dos jovens estavam namorando às escondidas. Eu já presenciei uma cena exatamente assim, né? Lá na minha infância, lá em Santa Catarina, nas festas da igreja que tinha no sítio. Enfim. Na primeira barraca que a gente chegou perto, o pregador estava regendo um hino. Ele interpretava 2 versos, todo mundo cantava, e era formidável escutar. Tinha muita gente e eles cantavam de maneira emocionante. Depois ele interpretava mais 2 versos para eles cantarem e assim por diante. As pessoas se animavam cada vez mais e cantavam cada vez mais alto, e perto do final algumas começaram a gemer e outras começaram a gritar. Então o pregador começou a pregar. Começou sério e foi dando voltas, primeiro para um lado da plataforma e depois para o outro, e se inclinando para frente com os braços e o corpo se movimentando o tempo todo e gritando as palavras com toda a força. E de vez em quando ele levantava a Bíblia e abria bem o livro e meio que passava ele ao redor num lado e no outro, gritando: "É a serpente de bronze no descampado, olhem para ela e vivam." E as pessoas gritavam: "Glória! Amém!" Então ele continuava e as pessoas gemendo, gritando e dizendo amém. "Ó, venham para o banco dos lamentadores, venham, negros de pecado. Amém. Venham doentes e feridos. Amém. Venham coxos e mancos e cegos. Amém. Venham pobres e necessitados, afundados na vergonha. Amém. Venham todos os que estão gastos, sujos e sofrendo. Venham com o espírito alquebrado. Venham com o coração contrito. Venham nos seus farrapos, pecados e sujeira. As águas que limpam são grátis. A porta do céu permanece aberta. Ó, entrem e descansem. Amém. Glória, glória, aleluia. E assim por diante. Não dava mais para entender o que o pregador dizia por causa dos gritos e do choro. As pessoas levantavam em qualquer lugar na multidão e abriam caminho à força para o banco dos lamentadores, com as lágrimas correndo pelo rosto. E quando todos os lamentadores chegavam aos bancos da frente na multidão, eles cantavam, gritavam e se atiravam na palha, loucos e arrebatados. Bem, quando vi, o rei começou a participar. E dava para escutar ele por cima de todo mundo. E depois ele foi arremetendo para a plataforma, e o pregador
Ele pediu ao rei para falar com o povo e ele falou. Disse a todos que era um pirata. Tinha sido um pirata por 30 anos, lá fora, no Oceano Índico, e sua tripulação tinha diminuído muito na última primavera por causa de um combate, e ele estava em casa agora para pegar alguns homens novos, e graças a Deus ele tinha sido assaltado na noite passada, desembarcado de um barco a vapor sem um centavo. E ele estava contente com isso. A coisa mais abençoada que já aconteceu com ele, porque ele era um outro homem agora, e feliz pela primeira vez na vida. E pobre como era, ele ia partir imediatamente e tratar de voltar ao Oceano Índico e passar o resto da vida tentando levar os piratas para o caminho da verdade, pois ele podia fazer isso melhor que ninguém, conhecendo todas as tripulações piratas naquele oceano. E embora fosse custar a ele um longo tempo chegar lá sem dinheiro, ele ia chegar de qualquer maneira, e cada vez que ele convencia um pirata, ele ia dizer: não agradeça a mim, não mereço nenhum crédito. Esse pertence ao querido povo da reunião campal em Pokeville, irmãos naturais e benfeitores da raça. E aquele caro pregador, o amigo mais verdadeiro que um pirata jamais teve. E aí ele explodiu em lágrimas, junto com todo mundo. Então alguém gritou: vamos arrecadar dinheiro para ele! Arrecadar dinheiro! Bem, uns 6 se jogaram para fazer a coleta, mas alguém gritou: deixem ele passar o chapéu! Aí todo mundo concordou, o pregador também. Então o rei passou o chapéu por toda a multidão, esfregando os olhos, abençoando e elogiando as pessoas, e agradecendo por elas serem tão boas com os pobres piratas tão longe dali. E durante esse tempo, as garotas mais bonitas, com as lágrimas correndo pelo rosto, levantavam e pediam licença para beijar o rei, para lembrarem dele depois. E ele sempre dizia sim, e algumas delas ele abraçava e beijava até 5 ou 6 vezes. E ele foi convidado para ficar uma semana, e todo mundo queria ele morando na sua casa, e diziam que era uma honra, mas ele dizia que, como esse era o último dia da reunião campal, ele não podia fazer nada de bom, e além disso, estava louco para chegar logo no Oceano Índico e começar a pregar para os piratas. Quando chegamos de volta na balsa e ele se pôs a contar, descobriu que tinha arrecadado 87 dólares e 75 centavos. E também tinha arrumado um jarro de 3 galões de uísque que encontrou debaixo de uma carroça quando estava partindo para casa pela mata. O rei disse que, tudo considerado, aquele dia batia qualquer outro que já tinha dedicado ao trabalho missionário. Disse que não tinha conversa. Pagãos não valem nada perto de piratas para usar numa reunião campal. O duque estava pensando que ele é que tinha se dado bem, até que o rei começou a se exibir. Aí ele já não achava que estava assim tão bem. Ele tinha montado e impresso 2 pequenos trabalhos para uns fazendeiros naquela tipografia, cartazes de cavalos. E pegou o dinheiro, 4 dólares. E tinha conseguido 10 dólares de propaganda para o jornal, que lhe disse que deixaria por 4 dólares se eles pagassem adiantado. Então eles pagaram. O preço do jornal era 2 dólares por ano, mas ele arrumou 3 assinaturas por meio dólar cada uma, com a condição que eles pagassem adiantado. Eles iam pagar em lenha e cebolas, como de costume, mas ele disse que tinha acabado de comprar o negócio e abaixado o preço até onde podia, e ia fazer a tipografia funcionar por dinheiro. Montou um pequeno poema, que ele próprio compôs, da sua cabeça. O nome era Sim esmague, mundo cruel, este coração partido. E deixou os versos todos montados e prontos para ser impressos no papel e não cobrou nada por isso. Bem, ele arrumou 9 dólares e meio e disse que era dinheiro ganho por um dia de trabalho honesto. Depois ele nos mostrou outro pequeno trabalho que tinha impresso e que não tinha cobrado, porque era para nós. Tinha o retrato de um negro fugido,
com uma trouxa presa numa vara sobre o ombro e recompensa de $200 escrito embaixo. O texto era todo sobre Jim e descrevia ele com todos os detalhes. Dizia que ele fugiu da plantação de Saint-Jacques, 65 quilômetros abaixo de Nova Orleans, no inverno passado, e que foi provavelmente para o norte, e quem o capturasse e enviasse de volta podia receber a recompensa e ter as despesas pagas. Agora, diz o Duque, depois desta noite podemos navegar durante o dia, se quisermos. Sempre que virmos alguém se aproximando, podemos amarrar as mãos e os pés de Jim com uma corda, colocar ele deitado na barraca e mostrar este cartaz, dizendo que capturamos ele rio acima e que não tínhamos dinheiro para viajar num barco a vapor. Assim compramos esta pequena balsa com o crédito de nossos amigos e estamos descendo o rio para receber a recompensa. Algemas e correntes iam parecer ainda melhores em Jim, mas não iam combinar com a história da nossa pobreza. Iam ser como joias. Cordas são o correto. Devemos preservar as unidades, como dizemos no palco. Todo mundo disse que o Duque era muito esperto e não tinha mais problema navegar durante o dia. A gente calculou que podia navegar naquela noite os quilômetros suficientes para sair do alcance do tumulto que a gente achava que o trabalho do Duque na tipografia ia provocar naquela pequena cidade. Depois a gente podia seguir adiante, se quisesse. A gente ficou escondido e quieto, e só saiu ao largo quando já eram quase 10 horas. Aí a gente seguiu deslizando bem longe da cidade e só pendurou a lanterna depois que a gente já estava fora da vista. Quando Jim me chamou para eu ficar de vigia às 4 da madrugada, ele disse: Huck, você acha que vamos encontrar mais algum rei nessa viagem? Não, falei, acho que não. Então tá bem. Não me importo com 1 ou 2 reis, mas chega. Esse aí tá bêbado de cair. E o Duque não é melhor. Descobri que Jim tinha tentado fazer o rei falar francês. Ele queria escutar como é que soava essa língua, mas o rei disse que já estava neste país por muito tempo e tinha tido muitas encrencas. Então ele tinha esquecido o francês. Obrigado por sua presença até aqui. Fim do capítulo 20. No próximo vídeo, aqui na tela, capítulo 21. Obrigado. Ativem o sininho, curta o canal, curta o vídeo. Até já.